Assessment, relembrando, é ferramenta para autodesenvolvimento. São esses testes de personalidade que nos ajudam a entender um pouco mais da gente. Então, esse teste que a gente trabalha aqui na empresa, que é o DISC com preferência cerebral, ele vai ajudar a identificar qual é o lado do cérebro que a gente usa com mais frequência. Esse hemisfério aqui da parte direita, né, o frontal da parte direita, aqui estão as águias. Quem são as águias? São aquelas pessoas criativas, aquelas pessoas visionárias, aquelas pessoas coloridas. Então a águia tem muita tendência para ir para a carreira artística, porque ela é muito criativa, então são aquelas pessoas cheias de piercing, de tatuagem, geralmente são as águias. Elas são muito visionárias, elas estão voando, elas estão olhando lá o futuro, mas qual é o gap da águia? É foco. A águia, ela não consegue ter foco, ela não consegue ter organização porque ela quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Quer identificar bem uma águia, ela tem 3 agendas e ela não usa nenhuma. Então, quando ela entra num processo de desenvolvimento comportamental, quando ela entra no processo para desenvolver as habilidades emocionais dela, aí ela vai conseguir continuar sendo águia na essência dela, porque não precisa abrir mão disso, vai potencializar o que ela tem de bom e vai desenvolver as habilidades que não são habilidades padrão, que é a organização, é o planejamento, é o foco. Desse lado aqui, que é o pré-frontal direito, quem são as pessoas que usam esse lado aqui? São os nossos golfinhos. São aquelas pessoas mais sensíveis, são aquelas pessoas que se preocupam com pessoas, elas valorizam o relacionamento, elas valorizam as pessoas, tem um ambiente harmônico, sem briga, sem confusão. Esse é um golfinho. Quem identificar um golfinho fácil é aquela pessoa que lembra o aniversário de todo mundo. E qual é o gap do golfinho? O golfinho muitas vezes coloca a necessidade das pessoas na frente dele. Todo mundo é mais importante que ele. E aí na hora que ele não é reconhecido, na hora que ele não é valorizado, o golfinho se magoa, ele se machuca. Então a gente precisa ajudar o golfinho a falar de uma forma mais assertiva. O golfinho precisa aprender, inclusive, a dizer não. Tem até um livro que fala sobre isso. Aprendendo a dizer não, porque o golfinho tem muita dificuldade de dizer não. E aí do lado de cá, quem são as pessoas que usam muito esse hemisfério do lado esquerdo? Estão os lobos. São aquelas pessoas organizadas, são aquelas pessoas planejadas, é aquela gaveta assim invejável de todo mundo, que tá tudo arrumadinho. São aquelas pessoas que voltam de férias e que já começam a planejar as férias do ano que vem. Mas se é um lobo muito alto, ele passa a ser uma pessoa chata. As pessoas dizem assim, nossa, mas você é chato. Enquanto a gente está querendo aqui, sei lá, o que a gente vai fazer final de semana, deixa a vida me levar, o globo, não, eu só saio de casa se eu souber para onde eu vou. E aí, quando ele entra em treinamento comportamental, na verdade, a gente vai ajudar esse lobo a trabalhar a flexibilidade, a trabalhar a capacidade de adaptação às mudanças. O lobo tem muita dificuldade com mudança. O cenário mudou, tirou alguma coisa do lugar e aí ele fica perdido. E a gente ajuda o lobo a desenvolver novas habilidades emocionais para potencializar o que ele tem de bom, que é a organização, o planejamento, mas sobretudo desenvolver outras habilidades que vão ajudar para que ele tenha resultados positivos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E por último, aqui no pré-frontal esquerdo estão os nossos tubarões. Quem são os tubarões? São aquelas pessoas mais rápidas, aquelas pessoas objetivas, aquelas pessoas muito práticas, aquelas pessoas que não têm mimimi. O tubarão, ele não tem paciência, porque o tubarão, ele tem pressa pelo resultado, ele quer fazer logo o negócio acontecer. É aquela pessoa afoita que sai fazendo as coisas. E se ele é um tubarão muito alto, ele corre o risco de ser taxado como uma pessoa grosseira, porque ele atropela, ele passa por cima das pessoas. Mas, na verdade, ele não faz isso de maldade, é porque o modelo cerebral dele é assim. Então, os tubarões, quando entram, né, no processo de desenvolvimento das habilidades emocionais, em treinamentos comportamentais, a gente ajuda os tubarões a desenvolver um pouco das habilidades do golfinho, saber se relacionar melhor com as pessoas, saber falar com as pessoas, diminuir o nível de ansiedade, saber relaxar. O tubarão não relaxa porque ele está 24 horas pensando, né, no resultado da meta, no que ele tem para alcançar. E aí são muitos cases de sucesso que a gente tem, e independente da preferência cerebral, o importante é a gente ser feliz com o que a gente está fazendo e gerando o resultado que a gente quer. Eu brinco dizendo que aqui em casa eu tenho o zoológico, né? Assim, meu marido é tubarão, meu filho é golfinho com tubarão, a minha enteada é águia com golfinho, a minha filha mais velha é águia com tubarão, então a gente tem aqui uma mistura. Eu sei, eu aprendi que, na verdade, as pessoas de alta performance, elas usam as 4 preferências, elas são capazes de usar as habilidades das 4 preferências. Sempre vai ter aquela de destaque, mas ela vai ser capaz de desenvolver as habilidades para que ela possa gerar resultados positivos. De novo,
novo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. O quanto eu escuto pessoas que passam pelo meu processo de formação, que passam pelos meus treinamentos. Nossa, como eu aprendi a melhorar minha comunicação. Hoje eu consigo ver aquele liderado, hoje eu consigo ver o meu líder de uma forma diferente, hoje eu consigo me comunicar de uma forma diferente. A gente tem até o relato da Miriam, que é uma senhora de 69 anos de idade, e a Miriam deu o depoimento dela no segundo dia do nosso treinamento, quando ela disse: nossa, ontem para mim foi muito esclarecedor. Eu sou casada há mais de 30 anos com meu marido e eu nunca consegui entender o meu marido porque eu sou muito golfinho, e ontem com a sua explicação eu entendi que ele é águia. Então a forma como ele se posiciona não é por displicência, não é por desorganização, não é porque ele é bagunceiro, é porque ele é uma águia. E aí, para mim, agora vai ficar mais fácil, inclusive, conviver mais com essas diferenças. Então, assim, parece um detalhe simples, mas é um detalhe que faz muita diferença quando a gente tem a oportunidade de aprofundar esse tipo de conhecimento das habilidades.